E aí pessoal, beleza? Videozinho aqui do Deadpool, direto de Miami, morou porra? Então gente, eu resolvi falar nesse vídeo aqui sobre um assunto que anda perturbando um pouco a minha cabeça e eu preciso expor isso pra vocês. Então, vamos ao que interessa. Primeiro, eu queria dizer que eu não tenho nada contra as Forças Armadas, não tenho nada contra os militares, mas eu queria deixar uma reflexão para vocês, para que vocês possam pensar junto comigo, porque conservadorismo é a gente questionar as coisas, é a gente ser cético em relação a tudo, tá? E, pois bem, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que vem acontecendo e eu acho que as pessoas, ainda não pararam para raciocinar sobre, né? Primeiro eu queria falar da questão dos militares, que precisamos chegar a um senso comum e eu queria muito que vocês pudessem refletir sobre o assunto e até deixar nos comentários o que vocês acham, deixar a opinião de vocês depois desse vídeo, depois que vocês assistirem tudo, porque isso é importante. Eu acho que todo debate é válido, eu leio os comentários, tá? Eu não respondo todos porque às vezes eu estou na correria e não consigo responder, mas eu leio os comentários e eu gosto de sentir o público, tá? E isso para mim é muito importante. Pois bem, vamos ao assunto que interessa. Eu vim tratar aqui de um assunto envolve os militares, principalmente Mourão, né? E o ministro lá, o tal do Ramos, né? Eles vêm me causando certo incômodo, tá? Vou dizer incômodo para não ser uma palavra pejorativa, tá? Pois bem, primeiro eu queria mostrar para vocês esse tweet aqui, esses dois tweets, na verdade, do Carlos Bolsonaro. Se você reparar nas datas, elas vão ter datas diferentes, né? Vou primeiro passar o tweet antigo, tá? E agora o tweet novo. Essas são as matérias que o Guilherme Amado vem fazendo desde o começo do governo. É esse tipo de matéria que esse jornalista faz e que o Mourão dá entrevista. Bom, vocês viram aí o tweet, né? E esse é o problema. Enquanto o Bolsonaro estava fazendo coisas, o general Hamilton Mourão, né? Que pra mim, na minha opinião, eu acho que uma pessoa que faz isso, ela tá contra os pensamentos do governo, né? Até o seu Luiz Ramos, que ele andou conversando com um tal de Aldo Rebelo e tal. Vocês sabem quem é esse Aldo Rebelo? Pois bem, passando aí pra vocês esses prints aí do senhor Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, ele é um oficial do exército, porém comunista. Como? Não sei. Não me explique, eu não sei. Tá aí, ó. Vocês estão vendo aí no print. Ele era afiliado do PCdoB e depois saiu pro PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? E aí, meus amigos, como é que faz pra gente lidar com essa situação? Eu vou tomar um corote pra lidar com essa situação. Geladinho. Delícia. Sabe que eu gosto das bebidas de baixa renda, né? Então vamos lá. O que acontece é que o Luiz Ramos, nosso ministro, foi conversar com esse cara. E existe um problema muito sério. A gente não debate, né, com comunista, né? A gente não tem que dar conversa para comunista. Comunista, ele tá do lado errado do exército. Aliás, o que aconteceu na época do regime militar, né, que não houve golpe, deixe bem claro aqui para quem gosta de falar, ai, foi golpe, ai meu Deus, os militares fizeram um golpe. Não tem nada de golpe, irmão. Não teve golpe. Teve uma eleição, tá? Eles foram eleitos, eles estavam lá no poder, só que eles fizeram cagada, né? Vou botar aí um trecho do pai de todos falando, nosso querido Olavo de Carvalho. Ele teve que acabar com a carreira do Carlos Lacerda. E para isso suspendeu a eleição, e daí criou o governo militar, criou a ditadura, que não era para ter existido. Quem apoiou o golpe, apoiou por quê? Porque sabia que o governo João Goulart era um governo corrupto, comunista, comprometido com o Fidel Castro, trabalhando para Fidel Castro. Então tiraram o cara e fizeram bem tirar. Só que é o seguinte,
tiraram e prometeram eleição em 6 meses. Em vez disso, ficar lá 20 anos torrando o saco. Tá certo? Nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo. Nem isso fizeram. Você imagina como a vida teria sido diferente se durante os 20 anos que esses milicos ficaram lá, eles tivessem educado toda a nação, passar toda semana documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria, mostrar toda esta sangueira, esta violência sem fim, esta desumanidade hedionda que foi o comunismo, tivesse educado o país, nunca esta gente estaria no poder. E essa milicada ficou lá no governo, né, achando, não, nós vamos só cuidar da parte administrativa. Daí os milicos chegou lá e diz, não, agora nós não podemos confiar nos civis. Eu falo, uai, e nós podemos confiar em vocês? Vocês mentiram pro país inteiro, porra. Isso, a gente vai vendo que os militares acabam errando nesse ato, né? E como é que a gente chama esse... Qual é a ideologia do militar? Que é a ideologia que dá um problema muito ferrado pra gente, né? E essa é uma coisa que eu queria direcionar até pra você que é militar de baixa patente, que de repente tem noção do que tá acontecendo. Meu problema não é com os militares ou com as forças armadas. Vejam bem, meu problema é com esse tipo de ideologia que entra na cabeça deles, que é o positivismo, tá? Vou deixei já o Olavo falando um pouco, né? A ideologia positivista, ela tenta atingir com coisas técnicas, né? Manter o governo com coisas técnicas. E qual o problema da gente manter só com caráter técnico o nosso pensamento? É o seguinte, por exemplo, vídeo, o ministro da Educação, vou soltar esse print aí para vocês. E qual é o problema dele querer ser técnico e não ideológico? Veja bem, política nós tratamos com ideologia, tá? Temos o cargo técnico, claro, não vamos botar qualquer imbecil, desculpa o arroto, não vamos botar qualquer imbecil para fazer política, só que nós temos que ter, o cara tem que ter noção do lado ideológico. Por quê? Por exemplo, o ministro hoje, ele já falou que não tem lado e já começaram a bater no cara, dizendo que o cara, ele copiou tese, o caramba e tal. E aí, meu irmão, se você não se pautar, se você não tiver ideologia, a esquerda vai fazer essa ideologia por você. É esse o problema da coisa toda, né? Mais um ponto que eu queria mostrar sobre... Esse Luiz Gomes, ele fez isso, né? Eu já mostrei pra vocês do Aldo Rabelo. E o problema do Mourão é o seguinte, pra mim, cara, eu vou dizer a verdade pra vocês me desculpem, sei que eu vou machucar o coração de alguns, mas pra mim, o cara que faz esse tipo, que conversa com esse jornalista, tá? E ele dá uma declaração dessa. Enquanto ele tiver apoio militar, sim, a população que é de oposição e contrária a Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como um todo. Como é que é esse negócio, cara? A população sem armas? Quer dizer, então o Maduro lá não vai ter guerra civil e tal, mas aí o que acontece é o seguinte, o Maduro manda as forças armadas irem contra a população e suprime a população. É isso que eu venho batendo na tecla há um tempo com vocês, eu sei que algumas pessoas não têm entendido isso, têm ficado bravas comigo, eu sei, eu acompanho vocês, entendeu? Só que a partir do momento que eles obedecem esse tipo de ordem, uma ordem autoritária em cima do povo, e o povo não tem como se defender, como a gente vai fazer, meus amigos? É isso que eu quero chegar para vocês aqui falar. Como nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer para batalhar sem armas? Não estou dizendo que a gente todo mundo... Claro que eu estou dizendo que eu sou a favor das armas para a população, entendeu? Só que a partir do momento que tem um governo que deixa você usando a força policial, força militar contra você, e você não tem como se defender, como já dizia nosso querido presidente Jair Bolsonaro, eu vou deixar o vídeo aí. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo brasileiro, por isso que eu quero, de ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta no prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se eu tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta do recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras da Max, família, Deus, Brasil, armamento,
liberdade de expressão, livre mercado, que na verdade está no governo errado. Espere para 22, né, o seu Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. Pra mim, se você pega esse vídeo do Mourão dizendo que tem que desarmar a população, e você pega o vídeo do Bolsonaro dizendo que quem não é a favor que saia do governo, esse cara tá no governo errado. Você tá entendendo? Eu deixei aqui 2 provas do problema que está sendo o positivismo, tá bom? Esses são os problemas. Vou deixar um pouco mais um trecho do Olavo falando sobre o problema dos militares. Movimentos revolucionários totalitários são o comunismo, o fascismo, portanto nazismo também, e o positivismo. São os modelos de ditadura que existem. E os nossos militares sempre foram encantados pelo positivismo. Quando o positivismo já não era levado a sério na França, ele penetrou no Brasil no fim do século XIX e encantou todos os camaradas das academias militares, os quais até hoje pensam assim. Muitos nem sabem, nem ouviram a palavra positivismo, mas as ideias vão passando e eles não têm a consciência da origem das suas ideias. E é a pior coisa, você não saber de onde saíram as suas ideias, meu Deus do céu. Ou seja, você não sabe a quem você está obedecendo. Quer dizer, os nossos militares são assim, eles não têm nem o conhecimento da história ideológica deles mesmos. E o pessoal quer que eles intervenham e salvem o país, ele tem que salvar deles em primeiro lugar. Este negócio dessa neutralidade, veja, eles nunca impuseram neutralidade ideológica aos comunistas. Os comunistas têm todo o direito de ser comunistas. Agora, a direita não pode ter ideologia. Então, o que é essa neutralidade ideológica? É uma força auxiliar do comunismo, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo a questão agora? A questão é o seguinte, eu não estou falando que os militares são ruins, que os militares são todos traidores, a questão não é essa. A questão é que eu quero alertar vocês do que precisamos pressionar os militares a partir de agora. A questão aqui ficou muito maior do que esse tipo de coisa, tá? É a questão do positivismo que vem fazendo essa merda. Por isso que na época da ditadura acabou fazendo um monte de merda. Você não vê o Olavo falando, ele levava os caras pro porão do DOPS e arrebentava os comunistas. E isso fez com que os militares perdessem toda a moral que tinha no Brasil. E hoje em dia eles têm medo até de se posicionar em alguns casos, porque eles podem sair como ditadores da situação. Mas eles não são ditadores, eles não estão errados. Eles têm que chegar na situação quando o Brasil está precisando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que o problema aqui não é os militares em geral, é esse problema dessa ideologia na cabeça deles, de querer só agir da forma do tecnocista, lá, tecnocrata, né? De querer fazer tudo por movimento técnico, de não pensar do jeito que tem que pensar. É esse o problema da coisa toda, meus amigos. Entendeu? É uma coisa que eu quero deixar para vocês. Para mim, um Mourão é um traidor do governo. Um cara que se alinha a dar entrevista para um jornalista que mete pau no governo, que fala que não poderia armar a população. Que merda ele tá falando, cara? Que merda ele tá falando? E eu já alerto aí pra vocês com esse novo ministro. Não tô dizendo que ele é traidor, não tô dizendo que ele é um péssimo ministro, mas eu tô dizendo pra vocês, abram os olhos. Quando a gente faz uma crítica, a gente abre o olho, é pra se manter atento. Vide Moro. Moro, a gente confiou nele pelo que ele fez no trabalho dele do passado. E o que aconteceu com o Moro? Acabou se mostrando contra as pautas do governo. Você tá entendendo o que eu quero dizer pra você, meu jovem? Minha senhora, meu senhor, meu titio, minha netitia, meu netinho. E meu não, seu. Mas é isso que eu tô querendo alertar vocês, tá? Quero que vocês abram os olhos, fiquem de olho para esse tipo de coisa. E sempre vigilante com isso tudo que vem acontecendo, entendeu? É importante que nós nos mantemos vigilantes, tá? E eu espero que tenha deixado bem claro nesse vídeo, com essas informações, com esses prints, que vocês reflitam, que vocês podem comentar aí no comentário o que vocês acharam, o que vocês não acham, podem discordar, não se desinscrevam, tá? Eu gosto de ver os comentários, eu gosto de ler, eu gosto de debater com vocês, tá? E lendo os comentários, eu venho trazendo alguns comentários que vocês disseram no último vídeo, tá? Deixando bem claro aqui que eu queria agradecer ao meu querido Alucard, o @arucasama. Vou deixar aqui até o print que me levou a fazer esse vídeo. Tá? Eu acho que eu gosto de mostrar que as pessoas do Twitter estão bem inteiradas da situação, né? Quem não tem Twitter, faça um. Vou deixar meu Twitter aqui embaixo, meu Instagram, o meu PicPay, tá? E é isso, gente, tá?
mantenham-se sempre atentos, vamos debater. É importante a gente estar sempre ligado em tudo o que acontece. Em tudo, tá? Ninguém é exímio de erro, ninguém é santo. Sempre pode aparecer uma coisa diferente e nova. E é isso. Estão me chamando. É hora do sexo. Um beijo pra vocês, minhas filhas. E até mais.